Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Vamos para o nosso vídeo de hoje? Hoje eu vou trazer aqui uma reportagem bastante interessante e que demonstra a política assim nua e crua, né? E não tem problema nenhum, isso faz parte da democracia, mas em relação a um decreto federal que foi emitido pelo presidente Lula que coordena, que regula o uso da força policial. Então fique até o final, você vai ver qual é a reação dos governadores, porque isso é importante, e vamos discutir um pouco mais esse tema. Legal? Deixa eu só me apresentar, eu sou o Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vê todo o meu portfólio. Aqui eu tenho os meus livros, os meus cursos, coisas que te ensinam e te ajudam a estudar melhor para concurso OAB, para refletir sobre a vida. Dê uma olhada aqui, ó. Esse livro que está aqui também embaixo. Tem um outro livro que eu escrevi para pessoas com mais de 50 anos que talvez lhe interesse também. Tá tudo aqui embaixo. Preços promocionais e links facilitados aqui. Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Beleza? Vamos lá agora, direto ao ponto. Sem enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live e seja o que Deus quiser. Vamos lá. Gente, deixa eu contextualizar. Depois eu vou para a notícia que saiu no G1 que eu achei bastante curiosa, bastante interessante. E pelo menos eu sou assim, não sei se você é assim, eu sou um espectador, eu acho que até privilegiado da política nacional. Já trabalhei com direito eleitoral, já trabalhei próximo a políticos e observo que este tema em especial toca vários assuntos que têm a ver com política, que têm a ver com poder, principalmente o poder dos governadores, e tem a ver com o poder federal relacionado com segurança pública. Quer ver, ó? É, deixa eu ver se o G1 já traz aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Não traz, mas eu vou explicar. Recentemente, o ministro de Segurança e Justiça, né, ministro Ricardo Lewandowski, que foi ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, levou ao presidente da República e fizeram um decreto organizando como é que seria é, a, o uso da força policial, enfim, e, obviamente força policial nos estados, né? Mas isso vale para a PRF, vale para a PF também, mas principalmente porque o grosso das operações é feito, e principalmente pela Polícia Militar dos estados, que é comandada pelos governadores, e Polícia Civil também, mas muito mais pela Polícia Militar. Mas vejam o traço da política, né? Como eu disse, isso faz parte do sistema democrático, não tem problema nenhum, mas vejam o que é. Bom, aí as primeiras reações, eu até tenho um vídeo no nosso canal falando sobre isso, foram do governador de Goiás, né, do Goiás, e também do governador do Rio de Janeiro, que me parece que são antagonistas, que têm posições políticas diferentes do presidente Lula. E dizia o governador do Rio de Janeiro que não aceitava essa ingerência no seu estado e que iria ao Supremo Tribunal Federal defender a sua tese jurídica, que ele não falou qual no sentido de derrubar o decreto. Então, dois governadores contra o Caiado, né, de Goiás, se não me engano, não sei se eu falei o nome dele corretamente aqui agora há pouco, e do Rio de Janeiro. Muito bem. E se eu enrolei o nome dos governadores, me perdoe, mas são dois estados. Muito bem. E agora, olha que interessante, olha que interessante. Saiu essa. Agora sim, vamos para a notícia. Eu vou fazer uma reação às notícias. Ó, após críticas por parte dos governadores do Sul e do Sudeste, os do Sul eu não vi. Do Sudeste, o do Rio eu vi, né? E o de Goiás eu também vi. Mas então, após críticas, segundo o jornal, do pessoal, dos governadores do Sul e do Sudeste, o consórcio Nordeste saiu em defesa do decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que regula o uso da força pelas polícias em todo o país, que foi assinada no domingo,
dia 29 agora, uma nota dizendo que o decreto não altera a autonomia dos estados, nem normas que já estão em vigor. Eu confesso que não sabia qual era o argumento, porque só vi a notícia, mas não o argumento, porque ele não falou, do governador do Rio de Janeiro, dizendo que era contra e que iria buscar a quebra desse decreto no Supremo Tribunal Federal. Não vi o argumento dele. Agora que está aparecendo aqui o argumento, porque os governadores do Nordeste estão rebatendo tais argumentos, dizendo que o decreto não altera a autonomia dos estados, que os estados podem mandar na segurança pública, porque hoje é assim ainda, não será mais, veja, né, não será mais em termos quando nós tivermos a emenda constitucional sobre segurança pública, o famoso SUSP, que hoje é uma lei ordinária, mas que o governo federal está tentando transformar numa emenda constitucional, porque você sabe, hoje a segurança pública está nas mãos majoritariamente dos governadores, e a ideia deste decreto lá para frente, decreto não, pois não, dessa emenda constitucional de segurança pública lá para frente, é repartir um pouco essa competência, né, de segurança pública. Voltando agora para o nosso decreto. Os governadores do Nordeste dizem o seguinte, ó, ao contrário, o decreto reafirma a centralidade na prudência, no equilíbrio e no bom senso do exercício da atividade policial. Além disso, sublinha a necessidade de constante modernização das técnicas de atuação, promovendo mais segurança tanto para os profissionais quanto para a sociedade, sempre com a preservação da vida como prioridade absoluta, disseram os governadores do Nordeste, e assinaram essa nota os governadores assim nominados: Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Paulo Dantas, do Alagoas, Jerônimo Rodrigues, da Bahia, Eumano de Freitas, do Ceará, Carlos Brandão, do Maranhão, Rafael Fonteles, do Piauí, Raquel Lira, Pernambuco, João Azevedo, Paraíba e Fábio Mitidieri, de Sergipe. Na semana passada, relembrando, governadores do Sudeste e do Sul, segundo a nota aqui, assinaram nota criticando o decreto de Lula, assinaram um documento criticando o decreto de Lula. São Paulo, e aí Cláudio Castro e Romeu Zema, e também Ratinho Júnior aqui do Paraná, pediram a revogação do decreto. Voltando, eu fiz recentemente, né, como eu já falei, um vídeo sobre a, entre aspas, revolta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que ele dizia que ia ao Supremo Tribunal Federal. Para eles, contrários a essa medida, o governo estava se intrometendo em uma área que é definida pelos estados, que é a condução da segurança pública. Volta de novo à questão da competência. É porque esse decreto, de certa forma, entra numa zona assim em que os governadores têm muito poder, né? Isso é que é importante dizer. E do Sul aqui faltaram, então, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se posicionarem também. Estou falando do Sul porque eu estou no Sul, então eu estou mais por dentro dos assuntos que ocorrem aqui, em relação à segurança pública em especial. Voltando aqui para a gente fazer a análise desta notícia que muito nos interessa enquanto moradores nas cidades e dependentes da segurança pública. As normas previstas no decreto não são impostas aos estados e ao Distrito Federal, que são responsáveis pelas polícias militares, civis e polícias penais, que são as que atuam em presídios, mas para receber verbas federais para a segurança, os estados terão que se adequar às diretrizes. Deixa eu explicar melhor esse quadro, porque eu li o decreto na sua totalidade. O decreto diz, olha, nós vamos regular a condução dos policiais no atendimento às ocorrências, né? Mais ou menos assim. E vocês, estados, dizia lá, não precisam seguir isso, que é uma norma só que,
Se você não seguir, vai ter problema com o repasse de verba da segurança pública. Isto é, então tem que seguir, não é, gente? Então tem que seguir. Vamos lá. O decreto foi elaborado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com base em discussões em um grupo de trabalho que, segundo o Ministério da Justiça, reuniu representantes dos estados. Este é um ponto essencial, porque os estados dizem: nós não estamos sendo chamados para discutir esse tema de segurança pública. Ministro Ricardo Lewandowski diz que reuniu representantes dos estados. Durma-se com um barulho desse agora. Segundo a pasta, as discussões duraram 12 meses e o decreto se atém a diretrizes para o uso da força que, por lei, é responsabilidade do governo federal. Que interessante. Esse é um outro ponto que, para mim, não consigo entender. Esse texto aqui. Segundo a pasta, as discussões duraram 12 meses e o decreto se atém a diretrizes para o uso da força. O uso da força é responsabilidade do governo federal? Não sei, gostaria de ver isso com mais detalhes. Veja, não é uma crítica ao decreto, mas é uma tentativa de análise, inclusive jurídica, a respeito do decreto, né? Porque um decreto para ser expedido, um decreto para ser seguido, precisa se adequar à lei, porque na hierarquia das normas, que é um negócio que a gente estuda no direito, tem hierarquia. Primeiro vem a Constituição, né, depois leis, isso, papapá, e o decreto está aqui embaixo. Então o decreto precisa se adequar à Constituição, o decreto precisa adequar às leis que se referem àquele assunto. Tá? Então é importante que o decreto faça isso, senão o judiciário pode tirar o decreto de todo o cenário jurídico nacional, que é isso, voltando, que o governador do Rio de Janeiro tinha dito, que vai recorrer ao Supremo. Legal? Acho que consegui explicar essa parte. Então agora vamos ver como é que isso vai ficar, né? Relembrando que o decreto foi publicado na terça-feira, dia 24, que estipula que eu não vou falar esse termo, senão o YouTube não vai me entregar isso aqui. Que o instrumento de trabalho, você já vai entender, só poderá ser usado por profissionais de segurança pública federal como último recurso. Federal, ele está dizendo. Também restringe o uso do instrumento de fogo contra a pessoa desarmada que esteja em fuga e veículo que desrespeite o bloqueio policial. Aliás, essa questão aqui que eu acabei de ler tem muito a ver com um recente episódio, se não me engano, no Rio de Janeiro, onde uma família foi, né, uma moça foi acertada por policiais rodoviários federais, né, uma família lá e que não tinha absolutamente nada a ver com crime, me parece, tá? Voltando aqui, só para ilustrar. Além disso, o uso de força só poderá ser feito quando outros recursos não forem suficientes e o nível de força utilizado seja compatível com a ameaça da situação. Também coloca que o uso inadequado deve levar à responsabilização do policial. Essa questão aqui de responsabilização do policial já existe, né? A gente já vê isso bastante acontecer. O decreto está inovando porque essas questões todas estarão colocadas num documento que é o decreto. E pelo decreto, será necessário o planejamento nas operações para prevenir ou minimizar o uso da força e para mitigar a gravidade de qualquer dano direto ou indireto que possa ser causado a quaisquer pessoas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O que fica, e por isso que eu fiz o vídeo, é que os bastidores desse decreto, porque, veja, guarda municipal, polícias militares, polícia federal, todos esses fazem parte do sistema de segurança pública, não é? Pelo menos a prática diz isso. Esse decreto altera muita coisa na base, inclusive nos municípios. É que a gente não está conseguindo ligar uma coisa à outra, mas inclusive nos municípios.
Por isso é importante esse debate, por isso é importante que a gente analise essa questão. Os governadores estão, parte deles, né, que não estão alinhados politicamente com o governo federal, o Nordeste está, do Sul não tanto, no Sudeste também não, nas outras partes do país, Centro-Oeste, eu não sei exatamente, Norte não sei, mas os governadores que não estão alinhados politicamente receiam que perderão poder, receiam que este naco de poder que chama-se segurança pública seja-lhes retirado, e aí, claro, ninguém quer perder o seu quinhão, o seu poder. Legal? Críticas e sugestões sobre esse decreto, nós teremos muitos, nós teremos bastante, não, isso faz parte do jogo político também. Então é isso, gente. A notícia é essa, né? Há agora um jogo político, uma guerra política nos bastidores para a manutenção ou não desse decreto recente do governo Lula. Valeu? Você sabia desses detalhes? Deixe seu recado aqui para nós. Deixa sua análise também, não tem nenhum problema. E também siga-nos aí. Valeu? É isso, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.